Olá, moçada, vamos começar aqui mais uma aula. Com essa aula de hoje, nós vamos começar aqui, gente, o estudo das soluções. Tá? É aqui que começa a química do segundo ano, né? A chamada físico-química, propriamente dita. Tá? E o estudo das soluções é um dos assuntos mais importantes dentro de toda a química. Tá? Porque muitas reações ocorrem em soluções, muitos medicamentos são soluções. No nosso dia a dia nós usamos muitas soluções. Ao longo do nosso estudo vocês vão vendo aí muitos exemplos, muitas aplicações que vocês vão ter a oportunidade de ver aqui ao longo do nosso estudo. Tá? É importante também para o estudo da química. Tá? Vocês verão, a química do segundo ano começa com o estudo das soluções, porque em todos os assuntos que vêm após esse capítulo, o estudo das soluções é importante. Tá bom? É um estudo que, se nós soubermos estudar direitinho, é um assunto que é muito fácil, é muito simples, desde que a gente saiba o que está fazendo. Tá? Eu repito muito nessas aulas de soluções. Saibam o que vocês estão fazendo, porque o resto vocês já sabem. Tá bom? Mas vamos começar então aqui. Tá? Para começo de conversa, né, vou fazer aqui uma introdução, vamos definir soluções. Falamos recentemente. Tá? O que é solução? O que nós chamamos em química de solução? Solução é uma mistura homogênea, simplesmente isso. Qualquer sistema homogêneo pode ser chamado de solução. Tá? Se eu colocar um pouco de sal na água, depois que o sal se dissolve ali na água, eu não sei mais onde é água, onde é sal. Lembra? Ficou um sistema todo uniforme. Ficou um sistema todo igual. Ficou um sistema homogêneo. Isso aí é um exemplo de uma solução. Água e sal é uma solução aquosa de cloreto de sódio, água salgada. Tá? É um exemplo. Tá aqui, ó, inclusive é o primeiro exemplo que eu estou utilizando. Tá? Quando eu dissolvo sal na água, eu obtenho aí um sistema homogêneo. Isso é uma solução. Aqui, no estudo das soluções, nesse caso, a água vai ser chamada de solvente. É o solvente e o sal é o soluto. É muito comum vocês verem alguém dizendo a solução é soluto, mas solvente. Né? Sim, tudo bem. O soluto é a parte dissolvida, é o que vai se dissolver. E o solvente é exatamente quem dissolve esse soluto, né? Quem disperge esse soluto. Tá bom? Então, o solvente também é chamado de dissolvente. Então, água e sal, por exemplo, é um exemplo muito tranquilinho. Né? Eu digo assim, o sal se dissolveu na água. Ou eu posso dizer, a água dissolveu o sal. Vocês entendem da mesma forma. Água é o solvente, o sal é o soluto. Tá? Então, quando a gente tem um sistema em que o solvente é a água, nós vamos chamar de solução aquosa, ou sistema aquoso, como queiram. Esse é o termo que a gente costuma utilizar aqui. Tudo bem? A água também é chamada de solvente universal. Não que ela dissolva tudo. Vocês sabem que a água não consegue dissolver qualquer coisa. Mas esse termo vem pela facilidade que se tem de água. Tá? Eu preciso dissolver algum material. A primeira coisa que a gente pensa é em água. Tá? Dissolve na água. Aí dissolveu? Pronto, resolveu. Não dissolveu? Aí que a gente vai atrás de um outro solvente. Então é um solvente de muito fácil acesso. Né? Muitas coisas se dissolvem em água. Enfim, por isso que tem esse termo solvente universal. Mas lembrem-se, a água não dissolve qualquer coisa. A água não dissolve tudo. Tudo bem? Eu estou colocando aqui alguns exemplos, tá? Para primeiro ilustrar, que são exemplos de soluções, e nós já vamos aproveitando, né, os exemplos e mostrando a importância desses materiais, não só para essa aula, mas para todo o estudo da química. É bom a gente estar atento a essas coisas, né? Em especial as coisas relacionadas ao dia a dia, ao nosso cotidiano, porque isso é que costuma cair em provas muitas vezes, tá bom? Eu escrevi aqui álcool 96 graus GL, essa escala graus GL, graus Gay-Lussac, tá? Isso aqui significa, gente, a porcentagem de etanol em água. É muito comum vocês verem essa escala por aí. Eu já falei disso em outro momento, inclusive nessa proporção, né, 96% de etanol, 4% de água, essa porcentagem em volume, forma uma mistura azeotrópica. Lembra que a gente falou recentemente lá em Química Geral? Tá? Pois é, essa mesma mistura. Isso aqui é o álcool com maior concentração que a gente pode obter a partir da destilaria. Depois a gente vai ver por quê. Tá?
Mas é o álcool concentrado, é o álcool, né, com 96% de etanol e só 4% de água. Esse é o álcool que é usado lá na bomba de combustível, que é botado no carro a álcool. Quando eu abasteço meu carro com álcool, eu estou colocando esse álcool que tem 4% de água. Tá? Eu vou fazer um comentário aqui sobre o álcool. Até bem pouco tempo, esse álcool era vendido normalmente no mercado. Tá? Só que esse álcool líquido, gente, causa muito acidente, é muito inflamável. Então, o fato de ele ser completamente líquido, ele escoa muito fácil e gera muitos acidentes. Muitos acidentes domésticos aconteciam por conta dele, acontecem, né, por conta do álcool. Por isso ele foi proibido a comercialização de álcool líquido. E aí passou-se a se vender somente álcool em gel. Tá? O fato de colocar na forma de gel dificulta mais o escoamento. Então, acidentes, né, deixam de ocorrer ou ocorrem em menor quantidade por conta pelo fato de ser em gel. Imagina o seguinte, uma garrafa de álcool líquido derramando sobre uma pessoa, virando sobre uma pessoa acidentalmente. Certamente vai banhar essa pessoa de álcool. Se estiver perto de algum fogo, de alguma chama, né, essa pessoa pode sofrer um acidente grave. Agora imagina, a pessoa está trabalhando com álcool em gel e essa garrafa virou sobre ele. Talvez não derrame nenhuma gota sobre ele, porque é mais viscoso, né? Escoa com mais dificuldade o fato de estar nessa forma de gel. Tudo bem? Beleza. Depois, o governo autorizou a venda do álcool, mas não o 96, o álcool líquido. Tá? O álcool 54%, que já é bem menos concentrado. Tá bom? E agora, inclusive, por conta dessa pandemia do coronavírus, há uma portaria que vai autorizar a venda do álcool líquido, novamente por falta aí do álcool 70%, do álcool em gel, tá? Mas é um caso excepcional, acredito que depois volte, tá bom? Mas o álcool 96 graus de GL é uma mistura que tem 96% de álcool e 4% de água. Já tivemos a oportunidade de dizer também nesse curso que o etanol é infinitamente solúvel em água. Qualquer quantidade dele se dissolve em qualquer quantidade de água. Tudo bem? É uma mistura, e é uma mistura homogênea. Portanto, é uma solução. Tá bom? O ouro 18 quilates, todos nós conhecemos. Ouro 18 quilates não é ouro puro. Tá? O ouro puro seria o ouro 24 quilates. 24 quilates seria 100% ouro, seria o ouro puro. Tá? É muito fácil vocês saberem quantos por cento de ouro tem numa liga de ouro. O 24 quilates significa que tem 24 partes de ouro em cada 24 partes do material. Entendeu? 24 de cada 24 corresponde a tudo. 100%. O que seria o ouro 18 quilates? Tem 18 partes de ouro em um total de 24. 18 de cada 24, quando tu fizeres aí a porcentagem, né, isso vai dar 3/4, dá 75%. Quantos por cento de ouro nós temos no ouro 14 quilates? Mesmo raciocínio, tem 14 de cada 24. 24 corresponde a 100%, 14 corresponde a X. Viu como é simples? Tá? Essa proporção que eu estou falando é uma proporção em massa. Tá bom? O ouro 18 quilates tem 75% de ouro. 75% em massa. De cada 100 gramas de ouro 18, nós temos 75 gramas de ouro e o restante, né, são prata e cobre. E em partes iguais, é muito fácil lembrar disso. O ouro 18 quilates tem 75% de ouro, o restante, prata e cobre, em quantidades iguais. 75% de ouro, portanto 25% do resto. Esse resto são dois metais, prata e cobre. Partes iguais, metade de 25 dá 12,5, tá? Por isso que é 75% de ouro, 12,5% de prata, 12,5% de cobre. Mas só que quando analisamos uma joia de ouro 18, tu não percebe ali onde é ouro, onde é prata, onde é cobre. É todo igual, é uma mistura homogênea. Portanto, é exemplo de uma solução também, tá? O ar atmosférico, temos falado, né, do ar atmosférico nesses últimos dias aí, tá? O ar atmosférico é uma mistura gasosa, principalmente de oxigênio e nitrogênio. São 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros, porcentagem em volume. Nesses outros, nós temos aqui dezenas de outros gases. O principal é o argônio, o principal desse 1%, mas tem todos os gases nobres ali, gente. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, tá? Tem também gás carbônico, tem vapor d'água, enfim, tem uma infinidade de outros gases aqui numa proporçãozinha menor. Tudo bem?
o ar atmosférico é uma mistura. Mas eu não sei aqui onde está o oxigênio, onde está o nitrogênio, onde está... Não, é uma mistura, mas é uma mistura homogênea. Portanto, é uma solução. É um exemplo também de solução. Tudo bem? Eu quis mostrar esses exemplos porque aí nós temos exemplos de soluções líquidas, soluções sólidas e soluções gasosas. Vocês estão percebendo? Além, é claro, de exemplificar aqui através de materiais que são muito relevantes para quem está estudando química, né? Não só estudando química para o Enem, para os vestibulares, mas estudando química para a vida, né? Nós precisamos ver como na nossa vida nós estamos aí rodeados de química por todos os lados. Nós somos pura química, não é verdade? Então é isso. Aproveito também para mostrar o seguinte, olha, quando eu tenho água mais sal, água mais açúcar, iodo e álcool, né? Iodo dissolvido em álcool, enfim, um sólido dissolvido no líquido, é muito fácil a gente predizer quem vai ser o soluto, quem vai ser o solvente. Tá? Mas e quando eu tenho dois líquidos, dois gases, dois sólidos, como é que eu vou saber quem é soluto e quem é solvente? Tá? Então, por convenção mesmo, ser convencionado, tá? Determinou-se que o solvente é sempre quem tiver em maior volume, maior quantidade em volume. Tá bom? Então, a maior parte da solução é o solvente. Isso se for preciso para alguma finalidade. Tá bom? Então, nesse caso, o solvente é o etanol. Tá percebendo? Inclusive, a água aqui é soluto, ó. Tá? A água é o solvente universal. A água é sempre solvente? Não. Em muitos casos, não. Tá? O ouro 18 quilates, quem está em maior quantidade aqui é o ouro. Portanto, ele é o solvente. No ar atmosférico, quem seria o solvente? Muito bem. O gás nitrogênio. Tudo bem? Então, solução é uma mistura homogênea. Certo? O soluto é a parte dissolvida, o solvente é quem dissolve o soluto. Então é muito possível também, inclusive com esses exemplos a gente observa, é comum, às vezes a gente ter uma solução com vários solutos. É muito comum isso. Tá? O soro caseiro, por exemplo, tem água, sal e açúcar. A água é o solvente, sal e açúcar, né? O sal de cozinha, açúcar de cozinha, açúcar comum, são solutos. Tá? Então é comum a gente ter isso. Não necessariamente só preciso de um soluto dissolvido lá no solvente. Tudo bem? Vamos então aqui para a classificação dessa solução, tá? Dessas soluções. E vamos estabelecer alguns critérios para classificarmos as soluções. Primeiro, quanto à natureza do soluto, tá? Eu posso ter uma solução classificada como solução iônica, tá? Uma solução pode ser iônica, ou pode ser chamada de solução, ou a outra, né? Pode ser solução molecular. A solução iônica também é chamada de solução eletrolítica. Certo? Também chamada de solução eletrolítica. Eletrolítica porque em solução aquosa, né, essas substâncias vão conduzir a eletricidade. A gente chama essas substâncias de eletrólitos. São os ácidos, bases e sais. Então, quando eu tiver dissolvido em água qualquer ácido, qualquer base ou qualquer sal, a solução resultante dessa dissolução é uma solução iônica, é uma solução eletrolítica. Tudo bem? Então, eu estou colocando aqui exemplos muito simplesinhos, que depois a gente vai entrar em detalhe desses, né, de ácidos, bases e sais, mas só para constar. Se eu dissolver, por exemplo, aqui o ácido clorídrico, tá? Eu estou dissolvendo ácido clorídrico em água. Esse ácido se ioniza. Isso a gente chama de ionização, tá? Isso porque, gente, o HCl é uma molécula, aqui é uma ligação covalente, não é um composto iônico. No momento em que eu coloco o HCl na água, a molécula do cloreto de hidrogênio em água, aqui há a quebra dessa ligação covalente, formando os íons H+, e Cl-. É claro que esse H+, combinando-se com a água, vai virar hidrônio. Depois nós vamos ver isso, é o H3O+, mais Cl-. Tá? Não estou entrando muito em detalhes disso aí, porque na hora certa estudaremos. Tá? Isso é um aviso. Então, o HCl é uma molécula, a água também. Coloquei o HCl na água, né? Aí o cloreto de hidrogênio se transforma em íons. Isso nós chamamos de ionização. Então, os ácidos sofrem ionização. Tudo bem? O que nós teremos dispersos lá na solução? Íons, H+, ou H3O+, né? E Cl-. Como as partículas dispersas são íons, nós chamamos isso de solução iônica. Tá? Se eu fizer um testezinho lá de condutividade elétrica, vamos verificar que a solução conduz eletricidade. Por isso que ela é chamada de solução eletrolítica. Tá?
Bases e sais também nos dão soluções iônicas, mas aí eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Tá? Bases e sais são compostos iônicos, ou seja, eles já são íons. Estão na forma cristalina porque há uma ligação covalente ali, uma ligação iônica entre o cátion e o ânion, entre esses íons. Na hora que se coloca um composto iônico na água, ele sofre um processo de dissociação iônica. Dissociação é diferente de ionização. A palavra dissociação ela significa simplesmente separação. Os íons estão juntos. No cloreto de sódio, o Na+ já é um íon, é um cátion. O Cl- já é um íon, é o ânion. Eles estão juntos. Na hora que eu ponho em água, esses íons simplesmente se separam, se dissociam. Isso é dissociação iônica, tá? Bases e sais se dissociam, ácidos se ionizam. Percebeu a diferença? Ionização é a formação, é a transformação em íons. Dissociação é simplesmente separação de íons, tá bom? Mas se eu tiver em água um ácido, ou então uma base, ou então um sal dissolvido, o que nós teremos lá são íons. Por isso que a solução é iônica, por isso que conduz eletricidade. Tudo bem? Vamos falar agora aqui de solução molecular, tá? Estou apagando aqui para não confundir. Solução molecular ou não eletrolítica. Molecular porque as partículas dispersas são moléculas. Não eletrolítica porque não conduzem eletricidade. Solução iônica, as partículas dispersas são íons. Não conduz eletricidade, portanto, ou melhor, conduz, né? Por isso é chamada de solução eletrolítica. Solução molecular, as partículas dispersas são moléculas inteiras. Por isso não conduz eletricidade, daí o nome solução não eletrolítica. Tudo bem? Aí, gente, água com açúcar, né? Água com glicose, água com sacarose, água com frutose, qualquer um daqueles carboidratos lá que vocês conhecem que são solúveis em água. Água com álcool, essas soluções não conduzem eletricidade, tá? Na hora que eu dissolvo glicose em água, o que vai estar disperso lá na água são as moléculas inteiras de glicose. Essa molécula não vai se ionizar, essa molécula não vai se quebrar em íons. As moléculas ficam inteiras. As partículas dispersas são moléculas, solução molecular. Não conduzem eletricidade, solução não eletrolítica. Eu acho que desde pequeno vocês já ouvem isso, né, turma? Desde lá do ensino fundamental. Água com sal conduz eletricidade. Água com açúcar não conduz, tá? Esse açúcar comum, esse açúcar de casa, é a sacarose. A gente chama de açúcar da cana-de-açúcar. Né? O açúcar de mesa, açúcar comum, açúcar de cozinha, é a sacarose. E o sal de cozinha é o cloreto de sódio. Uma solução de cloreto de sódio é uma solução iônica. Uma solução de sacarose é uma solução molecular.